Irmãos, gostaria que vocês estivessem abrindo a sua palavra, a sua espada, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. É uma palavra muito conhecida, ao qual Davi viveu esse tempo juntamente com o rei Saul, juntamente ali com o seu pai, com seus irmãos, ao qual ele foi provado por Deus. A história de uma pessoa que era ignorada pela sociedade. Ele era um homem baixo, um homem ruivo, de baixa estatura, ao qual os seus irmãos ali à mesa se reuniam ali para comemorar as coisas da família, enquanto ele era ignorado, deixado para trás. E neste momento, eu sei que você de repente pode estar aí refletindo sobre essa passagem. Será que é comigo? Será que é comigo mesmo? Meu irmão, pode ser com você mesmo. Porque este ao qual fala também já passou por tantas tribulações nessa vida, já foi ignorado. Você também, minha irmã, meu irmão, ao qual está aí, também já foi ignorado, também já foi desprezado pelo seu pai, pela sua família, pelos seus irmãos. Com Davi não foi diferente. Ele também passou por isso. A diferença é que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele era um homem ao qual ele era obediente, ele se apresentava sempre com aquela humildade, com aquela tranquilidade, e era um homem ao qual, aos olhos humanos, ele estava totalmente despreparado. Era um homem baixo, Quando ali o profeta Samuel, o profeta que reinava ali sobre o Estado de Israel naquela época, era um rei. Naquele tempo, não era que nem hoje em dia, que tem esses políticos hoje em dia que não conhecem a palavra de Deus e que tem cargos enormes ali, poder enorme. Naquele tempo eram os profetas, profetas assim como Samuel, que reinavam naquele tempo, que regiam uma nação. E ele foi instruído por Deus a ir na casa de Jessé, que era o pai de Davi, para estar ali ungindo uma pessoa. Aí ele foi levado ali por Deus. Chegando nessa casa, ele procurou ali, ele perguntou para todo mundo ali: Jessé, e aí, você tem quantos filhos? Jessé ali ficou entusiasmado, Nossa, será que hoje eu vou ter um milagre aqui, Será que hoje? Aí esse profeta Samuel, ele foi chamando um por um, foi chamando ali os irmãos de Davi, um por um. Ele foi vendo: nossa, como que Deus não falou até agora? Quem que é o ungido dessa casa a qual ele ia ungir? Ele foi chamando um por um. Aí ele perguntou para Jessé: Deus está me revelando aqui que tem mais uma pessoa aqui, e essa pessoa não é nenhum dos que estão aqui. Aí o que acontece? O profeta Samuel, ele acabou chamando, falou: não, aqui tem um rapaz aqui que Deus me mostra. Aí Jessé foi lá e foi chamar esse filho, esse menino de aproximadamente 15 anos, eu acredito, na época, 16 anos, e chamou ele. E ele viu que ele era de baixa estatura, tinha uma boa aparência, ele tinha um currículo até que, para a época, para a idade dele, ele era um adolescente, ele tinha um currículo até que invejável, assim. Ele tinha uma boa aparência, ele cuidava de ovelhas, ele era uma pessoa que ele, por mais que ele fosse ignorado pela sociedade, pelos irmãos, pela família, ele era uma pessoa que ele levava a sério aquilo que ele estava fazendo. Ele cuidava de ovelhas, mas com certeza ele cuidava muito bem. Ele tocava harpa, e este tal de Davi, ele foi apresentado então a Samuel, ao qual foi ungido por ele. Aí o que acontece? Samuel, ele pegou diz na escritura que Samuel, deixa eu ver aqui, Samuel 16:13, Samuel tomou um chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela cita algumas coisas assim, por exemplo, no meio dos irmãos dele. Ou seja, a Bíblia poderia falar aqui que esse tal de Davi, ele foi ungido no meio de multidões, ou no meio de qualquer um, mas não, falou que no meio dos irmãos, ou seja, alguma coisa tinha ali, ou seja, alguma coisa estava acontecendo ali para que isso estivesse escrito na Bíblia. Ou seja, Davi, ele foi ungido numa situação ao qual ele passava ali, uma situação de desprezo, de descaso, e Davi, ele acabou recebendo uma honra.
a gente tem que ver que na Bíblia existe uma coisa que muita gente talvez não preste atenção, mas na Bíblia existe a questão da dupla honra. A primeira honra é a unção, ao qual Deus unge uma pessoa. E a segunda honra é quando a pessoa tem que trilhar esse caminho até receber o trono. Davi, ele passou aproximadamente ali 13 anos ou 14 anos, se eu não me engano, até receber a coroa, até sentar no trono e poder ali reinar com o povo de Israel, ao qual ele foi ungido para isso. E Davi, ao longo dessa trajetória, ao longo de ser ungido, ele precisou passar por muitas coisas. Aí assim, ele foi ungido num dia, e no outro dia ele já teve que ir ali fazer o que ele fazia sempre, que era cuidar das ovelhas, que era cuidar ali dos carneiros ao qual ele cuidava. Ele teve que levar a sua vida normalmente. Ou seja, nem sempre quando Deus te unge para ser alguma coisa, quer dizer que no outro dia você está preparado para fazer aquilo que Deus te colocou na sua mão. Mas assim, você vai ter que ter paciência. Você vai ter que ter paciência, você vai ter que trilhar esse caminho, você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que passar por muita coisa antes de Deus ele poder honrar você. A dupla honra, essa dupla honra que tanto falam em igrejas por aí, que tanto pregam por aí, não é simplesmente você é ungido, amanhã eu já posso pregar, amanhã eu já posso. Não é assim, meu filho. Você vai ter que passar por muita coisa e de repente até fazer mais coisas do que você fazia, passar por mais coisas do que você passava, sofrer mais ainda do que você sofria. Aí Deus com certeza ele vai aprovar a tua situação, o que você está passando, aí com certeza ele vai estar fazendo na sua vida. Se ele ungiu Davi, porque ele sabia que ungir, e se Deus instruiu Samuel para ungir Davi, é porque certamente Deus sabia a pessoa que ele estava ungindo, ele sabia que Davi ia conseguir, mesmo que as pessoas olhem para você e falam que você não vai conseguir, que você é fraco, que você é descapacitado para fazer aquilo ao qual você foi ungido. Eu quero que você levante a cabeça nesse momento e diga assim, ó: eu posso conseguir, eu vou conseguir. Se Deus confiou em mim esse trabalho, esta unção, eu vou conseguir, em nome de Jesus Cristo. Eu vou conseguir. Alguns assuntos, o que me chama a atenção é que uma coisa que chama a atenção em Davi é que ele era obediente ao seu pai. O pai dele, em uma certa ocasião, disse: Jessé, Davi, seu filho, leva, peço-te para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre e leva-los ao acampamento aos teus irmãos. Davi, ele era uma pessoa obediente ao seu pai, ele se preocupava com os seus irmãos. Davi, ele poderia falar assim: não, até hoje eu fui desprezado por todo mundo, ninguém deu a mínima para mim, por que agora eu vou me preocupar com você? Ele poderia falar assim: não, eu não vou levar o leite, eu não vou levar o queijo, eu não vou levar o pão para ninguém, eu vou ficar aqui, né? Eu vou ficar aqui, crescer, e quem sabe um dia eu vou lá e batalho nessa batalha. Não, Davi, o que ele fez? Ele ergueu a cabeça e falou: não, se Deus me escolheu, eu vou lutar até o final. O que ele fez? Ele foi lá, levou o pão para os irmãos dele, ele foi lá, levou o queijo, ele teve que levar lá o queijo para um general, se eu não me engano, um general que cuidava de 1000, né? Se eu não me engano, acho que isso era parte da Bíblia. O que acontece? Davi, ele era uma pessoa que ele recebia ordens e ele cumpria essas ordens, por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja essa ordem, ele ia lá e cumpria. Uma ordem simples de levar pão, de levar queijo, mas ele ia lá e cumpria essa ordem. Por quê? Porque ele levava as coisas de Deus a sério. O que a gente tem que fazer na obra de Deus? Por mais que você não tenha capacidade, por mais que você não saiba falar, por mais que você não saiba o que fazer na presença de Deus, o que você faz? Você vai e ora, você pede direção a Deus, Deus vai te instruir. De repente levar um queijo, levar um pão ali para o necessitado, levar um prato de comida para o necessitado, uma palavrinha amiga que seja, um versículo simples que seja, você já vai estar erguendo esse soldado que no futuro ele pode ser um grande pregador da palavra de Deus. Você é um soldado na presença de Deus. Nós somos soldados na presença de Deus. Nós devemos marchar. Nós não devemos parar. Vamos marchar. Vamos seguir em frente, por mais que incapacitado, por mais que a gente não consiga falar corretamente, falar certinho, né? Para impressionar as pessoas, a gente deve levar a palavra. E a gente deve cumprir aquilo que Deus tem pra gente. Aquilo que Deus tem designado pra gente. Ou seja, se Deus te ungiu para algo, honre essa unção, porque Deus ele tem sempre honra para você lá no final. De repente, se Deus te ungiu para alguma coisa, não é para de repente você desempenhar já esse papel. Você tem um caminho a seguir.
até que você consiga desempenhar esse papel, você tem um preparo, você tem um estudo a fazer. Saul, né, que era o rei naquela época, ele pediu para que fosse atrás de alguém que pudesse tocar uma harpa para ele, né? Porque ele estava ali, Saul era um rei que era desobediente a Deus. Aí Deus, o que ele fez? Ele pegou e retirou o Espírito de Deus dele. Só que ele não era obediente a Deus. Aí o que Deus fez? Deus foi lá e falou, não, peraí, ele está sendo desobediente a mim, eu vou tirar meu Espírito dele. Deus foi lá e tirou o Espírito dele e ungiu a Davi, ao qual futuramente, dali aproximadamente 13 anos, esse Davi ele seria rei. Posso entender que Deus ele tem um plano para cada um de nós. E que a gente possa entender que aquele que humilha você, ele pode te ver lá na frente, pregando a palavra de Deus e ele tendo que escutar você pregando. Eu quero falar aqui também sobre uma palavra, Davi e Golias. Golias, naquele tempo, Golias ele tinha aproximadamente, segundo a palavra de Deus, segundo o que está aqui relatado na Bíblia, ele tinha 2,90 metros de altura. Davi ele tinha 1,70 m, 1,65 m, 1,70 m, e esse Golias, ele naquele tempo ele passava provocando ali o povo de Israel, ele passava blasfemando contra Deus, ele falava, esse Deus de vocês aí não é tão grande assim, ou seja, ele ofendia o povo israelita ali. Aí o que acontece? Em uma certa ocasião, Davi ele viu essa afronta, né? Ele cirou contra essa afronta e aí ele falou assim, eu não aguento mais isso. O que ele fez? Ele foi lá, se preparou, ele recebeu foi um conselho de rei Saul, né, que ele deva ir para a batalha, que se ele for para a batalha, que ele vá pelo menos com escudo e com uma espada, né? Aí ele falou, não, eu não vou assim. Ele pegou ali 6 pedrinhas e um paninho, né? Muitos podem estar, ou seja, tipo um estilingue, né? Ele foi lá e derrubou Davi, ele derrubou Golias, né? Davi foi lá e derrubou Golias apenas com essas armas, com 1,65 m de altura contra 2,90 m de altura. O que Davi fez? Davi foi lá e derrubou o gigante. Ele provou para aquele gigante que quem blasfema contra Deus, quem afronta Deus, né? Que quem afronta o povo de Deus, certamente vai ser derrotado e não terá história para contar. É essa a palavra que eu tenho para vocês hoje, para a senhora hoje, pastora Claudete. Tá bom? Aquele que te afronta, aquele que te humilha, ele um dia pode ser envergonhado. Deus é com a senhora, Deus é com esse ministério, e tenho certeza que esse espaço aqui ele vai ser pequeno ainda para tanta gente que vai ocupar essas cadeiras aqui. Vai sobrar gente lá fora, eu tenho certeza. Deus vai preparar, e que essa igreja aqui ela está em um momento de preparo ainda, né? Tem muitos ainda que estão aqui ainda observando, aprendendo, mas Deus nesta igreja aqui, nesse ministério, ele está preparando as pessoas aqui aos poucos, né? As pessoas estudando. Não é todo mundo que está lendo a Bíblia em casa, mas os que estão lendo a Bíblia em casa, que estão consultando a palavra de Deus em casa, são as pessoas que estão sendo preparadas para um dia ministrar, para um dia poder contar um testemunho, para um dia levar a palavra de Deus lá fora, não só aqui dentro, mas também lá fora. E eu acredito que no momento certo Deus vai preparar todo mundo aqui nesse ministério para poder estar levando a palavra tanto aqui na igreja, tanto lá fora, tanto de repente aí na rádio web, né? Nós temos aí uma rádio aqui na igreja oficial. Nós temos um canal também no YouTube, ao qual você pode estar aqui clicando no link. Eu vou colocar um link aqui nesse vídeo, ao qual você pode estar clicando nesse link e entrando na rádio web para conferir as programações, testemunhos, louvores, ao qual você será certamente impactado pelas coisas que Deus tem feito neste ministério, ao qual também você pode participar, qual você pode estar ligando, estar entrando em contato conosco, para Deus ele alcançar a sua vida, alcançar a sua família. Deus certamente é contigo, tá? Deus certamente é contigo, assim como ele foi na minha vida, ele pode ser na sua, assim como ele é na vida da pastora Claudete, na vida de tantos pastores, de tantas pessoas que ministram aqui nesta casa. Deus certamente é na sua vida. Que Deus esteja com você nesta madrugada, que Deus esteja com você em qualquer horário que você esteja me escutando. Por curiosidade aí dos irmãos, das irmãs que estão me escutando, esta é a minha primeira ministração, a qual está sendo gravada. Estarei me preparando, certamente estarei me preparando para que eu possa falar muito melhor, falar mais
e sendo usado cada vez mais por Deus. E espero que os irmãos recebam em seu coração essa palavra simples, essa palavra humilde. Eu peço que venha alcançar a sua família em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, eu gostaria que o Senhor alcançasse essas pessoas, Senhor, e que essas pessoas de livre e espontânea vontade, Senhor, possam estar recebendo no coração esta palavra amiga, essa palavra de conforto, essa palavra de encorajamento, Senhor, ao qual o teu povo precisa nesses últimos dias. É claro, Senhor, eu entendo que o seu povo precisa constantemente de um concerto, de uma consagração, de um preparo, de uma leitura de palavra nas suas casas, mas que o Senhor venha estar instruindo essas pessoas, e que essas pessoas recebam no coração delas, Senhor, esta palavra ao qual que o teu servo preparou para elas, para levar ao coração delas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém.